das ondas em meio ao mar. E na alta madrugada você surgiu sobre as águas, e assustado com o que vi, eu duvidei, eu não criei. Se és tu, manda-me ir junto a ti. E me olhando respondeu, estendendo as mãos. Não tenha medo, eu sou Jesus, venha a mim, tenha fé. E ao reparar no vento, me deixei naufragar. Eu duvidei ao olhar ao meu redor e não pra ti, ao deixar o medo vir sobre mim e assim perder o toque dos meus pés. Então clamei, Senhor, me ajude a crer e ter mais fé, pra andar por sobre as águas sem temer, pois o caminho, a verdade e a vida é você. Da madrugada você surgiu sobre as águas, e assustado com o que vi, eu duvidei, eu não criei. Eu duvidei ao olhar ao meu redor e não pra ti, ao deixar o medo vir sobre mim e assim perder o toque dos meus pés. Então clamei, Senhor, me ajude a crer e ter mais fé, pra andar por sobre as águas sem temer, pois o caminho, a verdade e a vida é você. Eu duvidei ao olhar ao meu redor, não pra ti, ao deixar o medo vir sobre mim e assim perder o toque dos meus pés. Então clamei, Senhor, me ajude a crer e ter mais fé, pra andar por sobre as águas sem temer, pois o caminho, a verdade e a vida é você. Então clamei.
Uma boa noite para todos, para todas que comparecem neste culto. Quero saudá-los com a palavra bíblica do livro de Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, no capítulo 12, nos é dito, a palavra do Senhor. Porquanto também nós temos a nos rodear uma grande nuvem de testemunhas, nos desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação, e está sentado à direita de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Olhai firmemente para o autor e consumador da fé, para o Senhor Jesus. Que nos reunimos como comunidade cristã, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Queremos dar as boas-vindas a todos que comparecem ao culto aqui na comunidade Igreja Luterana de Mafra, como também as pessoas que estarão acompanhando depois a filmagem deste culto. Nossos amigos, amigas que acompanham a filmagem também se sintam bem acolhidos. Amém. Nós queremos cantar o primeiro hino do nosso culto. O missionário Adilson vai coordenar os cânticos, hino de número 3. Uma boa noite a todos também. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor nessa noite. Que juntos possamos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Cantamos então o hino número 3, hino de acolhida, assim também exaltando o nome do Trino Deus entre nós. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, a teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, a teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Nós vamos mudar um pouco a sequência hoje à noite. Vamos deixar os avisos para o final do culto. E também nós queremos trazer a pregação mais para o início do culto, em função de que eu tenho uma bodas de prata hoje, lá em Rio Negro. Tenho de estar lá antes das 8, da Arlete Brunken e do Edemar, que estarão celebrando bodas de 25 anos de casamento. Então, o missionário Adilson depois vai continuar coordenando o culto até o final. Então, logo depois da pregação, vou me retirar. Quero convidá-los para um momento de oração, de intercessão. E logo depois iremos cantar mais um hino antes das leituras bíblicas. Oremos. Deus e Pai, aqui nos reunimos em Teu nome. Também as pessoas que acompanham suas casas também se coloquem em oração, Senhor, pedindo a Tua presença na vida de cada um, de cada uma. Com gratidão em nossos corações por mais uma semana, o Senhor nos protegeu,
nos concedeu saúde, família, trabalho, tarefas para executar, amigos com os quais conviver. Obrigado, Deus, por todas as bênçãos que colocaste em nossa vida ao longo desta semana que passou. Também com humildade, Senhor, chegamos na Tua presença em culto, conhecendo o nosso pecado, Senhor, e entregando a nossa carga de pecados também aos Teus cuidados diante da Tua cruz, Jesus Cristo. Por isso reconhecemos que temos pecado em pensamentos, em palavras, também em atitudes de desamor, também muitas vezes em omissão, onde deveríamos ter agido com amor e com justiça. Perdoa os nossos pecados, Senhor Jesus, renova o Teu perdão, a Tua salvação em nossa vida, renova a Tua paz, o Teu Espírito Santo, o Consolador, nos restaure, para que possamos Te servir com integridade, com alegria e com perseverança. Assim oramos em Teu nome, Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Convido a vir à frente as pessoas que estarão compartilhando as leituras bíblicas, podem chegando até a frente. Os demais, quem puder ficar de pé, convido para ficarmos de pé. Podem chegando. Primeira leitura, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos, no capítulo 4, versículos 35 a 41. Marcos 4, versículo 35. Passo a ler. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cuida, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Porque sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui. Bem, obrigado. Segunda leitura encontramos no Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus, no capítulo 14. Mateus, capítulo 14, versículo 22 e seguintes. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Jesus anda em cima da água. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que entrassem no barco e fossem na frente, para o outro lado do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois que mandou o povo embora, Jesus subiu um monte para orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali só. Nesse momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre 3 e 6 horas, Jesus foi até eles andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor que está ali, mande-me andar em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Quando ele sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Senhor, salve-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como a sua fé é pequena, por que é que você duvidou? Então os dois entraram no barco e o vento se acalmou.
E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Até aqui. Obrigado. Obrigado, Jussara. Obrigado, Rita, pelas leituras. Lembramos o que nos diz a palavra do Senhor no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus continue sendo luz, nos iluminando, nos orientando em meio às tempestades da vida que nós enfrentamos. Amém. A comunidade pode assentar-se e vamos cantar o próximo hino. Nós vamos mudar a sequência dos hinos também. Então nós vamos cantar o hino número 160, que é o quarto ali, né, na nossa sequência. É um hino previsto então para nós cantarmos antes do momento da meditação da palavra. 160. Assim como cantamos, nós estejamos também a nossa mente, o nosso coração na presença de Deus, para que Deus nos ensine também, vá moldando a nossa vida de acordo com o seu propósito, também através da pregação, do ensino da palavra. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco quando nos dispomos a acolher a palavra do Senhor. Amém. O tema de prédica deste culto, também tema deste culto, é olhando para as tempestades ou estamos olhando para Jesus? O nosso olhar está mais cativo nas tempestades que sacodem a nossa vida, que abalam a nossa confiança, ou o nosso olhar está firme em Jesus? Um pastor lá de Porto Alegre compartilha num dos livros de auxílios homiléticos de alguns anos atrás um momento em que ele e a esposa dele passaram por uma situação muito difícil, uma tempestade bastante grande, e como Deus usou de uma outra situação também de tempestade para encaminhar o tratamento e cura daquela doença. Pois bem, esse pastor relata como vieram a descobrir que a esposa tinha um tumor de câncer, que até agora eles não tinham nenhuma consciência de que pudesse existir. Pois bem, diz ele, em nosso barquinho de família, tudo estava muito bem. Nossa rota de navegação seguia o caminho indicado por Jesus. A brisa era mansa e as ondas eram tranquilas. Mas inesperadamente veio uma tempestade. Minha esposa, atendendo a um pedido dos pais dela, tentou carregar uma máquina de costura pesada e assim acabou machucando a sua coluna. A fisioterapia não teve sucesso. Buscou então um médico especialista em coluna, que requisitou então uma ressonância magnética. Nas observações, este exame apontou a existência de uma massa heterogênea que deveria ser mais investigada. E assim vieram outros exames. Os exames se seguiram e foi constatado então que a minha esposa tinha um tumor neoplástico no ovário esquerdo.
do tamanho aproximado de uma laranja. E até ali nós não sabíamos nada disso. Portanto, foi aquela tempestade, daquele problema de coluna que surgiu após ter carregado aquela máquina de costura pesada, e que levou ela a buscar um especialista de coluna e que pediu um exame de ressonância magnética, e só em função disso que foi descoberto um tumor grande daquele tamanho. Iniciou-se o tratamento, adiante ela fez a cirurgia para a retirada do tumor, depois vieram 18 sessões de quimioterapia, e assim ela recuperou a saúde, ela experimentou a cura. Deus usou aquela pesada máquina de costura para encaminhar para um diagnóstico mais profundo de uma doença que poderia ter sido mortal. Oramos, clamamos pelo cuidado de Jesus em nossas orações, e podemos agradecer que Ele ouviu o nosso clamor, estendeu a sua mão e nos colocou com segurança de volta no seu barco. Assim acontece na vida de tantas pessoas, também de nossas famílias. A vida tem ciclos bem diferentes um do outro, assim como tem dias de sol e dias nublados, dias de calor e dias de frio, dias de chuva e dias de tempo bom, também tem dias de tempestades. Também a vida de cada um de nós tem diferentes ciclos, momentos de alegria, tristeza, dor, luto, aniversários, casamentos, batizados, velórios, sepultamentos, dias com saúde, dias com enfermidade, dias de trabalho, dias de descanso ou de aposentadoria. Ao longo da nossa vida, nós também somos surpreendidos por algumas tempestades. As tempestades vêm de maneira inesperada. Talvez seja um acidente, uma doença, uma crise, um desemprego. As tempestades não mandam telegramas, elas chegam à nossa vida sem mandar recado e sem pedir licença. Elas chegam de forma tão intensa e perigosa que parece que o barco da nossa vida vai afundar. Algumas tempestades que as pessoas experimentam é aquele casamento que foi iniciado com tanto amor e lá pelas tantas se desfaz pela tempestade da infidelidade conjugal. É um sonho nutrido na alma com tanta dedicação e lá adiante aquele sonho se torna um pesadelo. É uma doença incurável que de repente abala uma família inteira. É um acidente trágico que ceifa a vida de uma pessoa amada. É um divórcio traumático que deixa o cônjuge, o ex-marido, a ex-esposa feridos na alma e os filhos amargurados, às vezes até revoltados. É aquela profunda decepção com alguém em quem você confiava, uma pessoa que era sua amiga. É uma amizade construída pelo cimento de tantos anos que naufraga quando quebra-se a confiança. As tempestades da vida são muitas, são perigosas, são destruidoras, e muitas delas nós não conseguimos administrar com nossas próprias forças. Como foi a experiência da tempestade dos discípulos naquele barco? Em meio àquela tempestade, quando receberam a visita estranha, lá entre 3 e 6 da madrugada, o evangelista Mateus nos relata no capítulo 14, texto lido há pouco, como foi este momento de reencontro em meio à tempestade de Jesus com os seus discípulos. Lemos em Mateus 14, 22, que Jesus ordenou aos discípulos para que entrassem naquele barco e atravessassem para o outro lado do lago, o outro lado do mar, enquanto Jesus despedia as multidões. Há poucos momentos,
Poucas horas, Jesus tinha feito o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E muitas daquelas pessoas queriam aclamá-lo como rei político de Israel. Tentando evitar a tentação política para os seus discípulos, Jesus os encaminha antes para seguirem para o outro lado, onde haveria de continuar a missão de Jesus e dos discípulos, na terra de Genezaré. E Jesus ausenta-se da multidão, sobe o monte para estar só em oração, aquieta-se, restaura a sua alma, sai de meio do povo que o queriam aclamar como rei, o rei dos pães. Naquela noite, os discípulos, seguindo a ordem de Jesus, seguindo a missão que Jesus lhes confiou, passaram por grande dificuldade, enfrentando ventos contrários, uma tempestade que os impedia de avançar na travessia. Não foram só eles, muitos servos de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, passaram por grandes tempestades. Veja o testemunho de Moisés, 40 anos liderando aquele povo, o testemunho de Abraão, Isaac, Jacó, os pais da fé. Todos passaram por sofrimento, por tempestades, por perdas na vida. Os grandes profetas foram incompreendidos, julgados, rejeitados, desprezados. O servo de Deus, chamado Jó, teve perdas de pessoas na sua família, perdeu seus bens, perdeu a sua saúde, só não perdeu a sua fé. Grandes servos de Deus na história da igreja foram perseguidos, ameaçados de morte, alguns inclusive assassinados. Martinho Lutero foi ameaçado de morte e ficar muito tempo escondido enquanto traduzia a Bíblia, por ameaça de morte como reformador da igreja. Portanto, os discípulos de Jesus seguem uma trajetória de servos e servas de Deus que passaram por grandes tempestades na vida. Lá estão eles lutando contra os ventos contrários, inseguros, sem Jesus, sem forças, se sentindo abandonados. Quantas vezes também a gente, em meio à luta e à tempestade que enfrentamos, pensamos: será que Deus esqueceu de nós? Será que Deus me abandonou? Será que Jesus esqueceu de mim em meio a essa tempestade? Por que Deus está demorando? Por que esse sofrimento é tão longo? Por que Jesus não está aqui? Por que Deus está em silêncio e não ouve o meu clamor? Não percebe as minhas lágrimas, a minha dor, a minha tristeza? Esta pergunta também bem bate à porta do coração de cada uma de nós, em situações de angústia, como bateu no coração dos discípulos. No silêncio, parece que se multiplicam as dúvidas e gritam dentro de nossa alma, inquieta e sofrida, todas estas perguntas: o porquê e o porquê. De repente, Jesus aparece na madrugada, em meio à madrugada angustiante dos seus discípulos, num horário totalmente imprevisto, entre 3 e 6 da madrugada. Você, se recebe um telefonema às 4 da madrugada, o que você pensa? O celular dá sinal, alguém está tentando te ligar às 4 da madrugada, o que você pensa? Ou toca a campainha da tua casa às 4 da madrugada, o que você pensa? Os discípulos jamais imaginaram que Jesus iria até eles entre 3 e 6 da madrugada. Mas é o que acontece. Jesus nos visita e visitou eles em meio à tempestade que eles experimentavam. E Jesus nos quer visitar em meio às nossas muitas tempestades. Jesus vem ao encontro dos discípulos na madrugada da angústia e também quer nos visitar na madrugada da nossa angústia. E esta visita aconteceu de maneira milagrosa. Jesus vem caminhando sobre as águas.
Águas simbolizavam medo, desconhecido, insegurança, ameaça de morte quando vinham tempestades no mar. As ondas que assustam e ameaçam. Pois bem, Jesus vem caminhando sobre as ondas. Elas não o assustam nem o ameaçam. As ondas estão debaixo dos seus pés. Ele é o Senhor sobre as ondas. As tempestades às vezes podem ser uma escada através da qual Jesus vem até nós, ali onde estamos, no fundo do poço das nossas angústias. Assim vem Jesus para nos visitar, para nos encontrar, para nos abraçar, para nos perdoar, para nos restaurar, para nos salvar. O grito de Pedro, salva-me, Senhor, representa o nosso clamor, quando nós também clamamos pelo socorro ou a salvação do Senhor. Uns dias atrás, uma semana atrás, ganhei de presente esse livro, o professor Viktor Frankl, Em Busca do Sentido. E esse professor viveu na época do nazismo e foi preso, foi perseguido pelos nazistas, viveu em campos de concentração, passando fome, humilhação, todo tipo de sofrimento, junto com outros tantos prisioneiros. E diz ele, numa passagem deste livro, que de cada 28 pessoas que entravam no campo de concentração, uma saía viva. De cada 28, uma saía viva. Pois bem, esse professor Viktor Frankl, professor de neurologia, psiquiatria, psicologia, saudoso professor, criou uma linha de psicoterapia chamada logoterapia, que é baseada nesta frase, que o ser humano é um ser em busca de sentido, sentido para a sua vida, sentido para a sua existência. E esse livro da editora Sinodal também nos traz um capítulo deste livro onde é falado sobre o sentido da vida. E o professor Viktor Frankl comenta este capítulo do sentido da vida, dizendo que para a existência do ser humano é muito importante que o ser humano alcance realizar na sua vida 3 grandes necessidades para preencher a sua vida. Uma delas é o sentido do seu trabalho, da sua missão de vida, da sua vocação, do seu chamado, seja profissional, vocacional, a sua missão de vida, ou mesmo um trabalho voluntário. Segundo, o ser humano precisa ter preenchido também o sentido do amar e ser amado. A pessoa que não ama e nem é amada é uma pessoa que sofre muito e tem dificuldade de achar um sentido na vida. E o terceiro sentido que ele menciona nesse capítulo, os 3 importantes áreas da vida onde nós precisamos encontrar sentido, é o sentido em meio ao sofrimento, o sentido para o sofrimento que experimentamos, ou temos experimentado, ou quem sabe experimentamos há muitos anos atrás. Sofrimentos, perdas. E uma das principais buscas de sentido da existência humana é a busca pelo sentimento do sofrimento. Ele constatou, convivendo com outros tantos colegas lá dos campos de concentração que sofreram o que ele sofria, que as pessoas que tinham um sentido na sua existência, uma esperança, um motivo para viver, para sair daquele inferno, essas pessoas resistiam com mais força todo o tormento que elas experimentavam, todo o sofrimento, humilhação, privação de alimento, insegurança, sofrimento, espancamentos, tudo aquilo que experimentavam naquele lugar de tanto terror. Pois bem, foi vivendo e convivendo com pessoas naquela mesma situação, aquelas que tinham sentido na sua vida
uma esperança, uma razão maior para continuarem e buscarem sobreviver, tinham mais força para superar todo aquele sofrimento. Ele conta depois que ele volta então para a liberdade e passa a atender pessoas no seu consultório de psicologia. Ele conta de um dos seus pacientes que veio para se aconselhar, um médico de clínica geral, um médico já idoso, que veio se aconselhar com ele e desabafar a dor, o sofrimento dele, deste médico idoso, cuja esposa havia falecido há 2 anos atrás. E ele cita esse exemplo. Certa vez, um médico clínico geral de mais idade veio consultar-me por causa de uma depressão muito profunda. Ele não conseguia superar a perda de sua esposa, que falecera fazia 2 anos, a qual ele amara acima de tudo. Bem como poderia eu agora ajudar este homem, o que eu poderia fazer com esse sentimento, esse sofrimento que ele experimentava. Ouvia ele atentamente, me abstive de dizer qualquer coisa apressado, mas depois que ele terminou de desabafar a sua dor, a sua tristeza, o seu luto, a sua tentativa de sair daquele luto profundo, me manifestei e disse a ele: o que teria acontecido, doutor, se o senhor tivesse falecido primeiro e sua esposa tivesse que sobreviver com o luto, com a sua falta? O que teria acontecido? O que o senhor imagina que seria a situação dela? Respondeu ele: isso teria sido muito terrível para ela. Ela teria sofrido muito. Ao que então eu retruquei: veja bem, ela foi poupada desse sofrimento, e foi o Senhor que a poupou dele. Mas agora você precisa encarar esse tempo de dor, de sofrimento, de luto, sobrevivendo à falta dela, chorando a morte dela, mas sabendo que ela partiu antes de você, e por isso então você está carregando o sentimento, a falta, o amor que tinha para com ela. E como você disse, para ela teria sido muito mais difícil viver o luto da tua falta do que tem sido para você. O homem não disse nenhuma palavra, levantou-se, apertou minha mão, calmamente deixou o meu consultório. Eu percebi que aquela palavra mexeu com ele. Sofrimento, de certo modo, deixa de ser sofrimento maior no instante em que eu encontro um sentido. E o sentido ali foi o sacrifício dele, de conviver com a falta, o luto pela falta da esposa, ao invés de ela ter passado por isso. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não sabemos qual o tipo de tempestade, sofrimento que cada um de nós vai experimentar em determinadas fases da vida. E muitos aqui já passaram por grandes sofrimentos na sua vida. O que nós sabemos é que Jesus quer nos visitar, que Jesus quer nos encontrar, Ele quer vir até nós em meio às tempestades difíceis pelas quais nós temos passado. Jesus vem caminhando sobre as águas, sobre as tempestades, de encontro aos seus discípulos. Eles, assustados, quando vem aquele vulto caminhando em cima das águas, gritam assustados: é um fantasma. E a resposta de Jesus vem: não tenham medo, sou eu, não temais. Sou eu, não temais. Animado, o discípulo Pedro se encoraja dizendo: Senhor, permita que eu também vá caminhando em cima das águas até onde você está. E Pedro desce do barco e começa a caminhar em direção a Jesus. Mas percebendo a força dos ventos, imaginando a profundidade da água, Pedro começou a duvidar, começou a afundar. E diz o texto bíblico que Pedro, quando começou a afundar, clamou a Jesus dizendo:
salva-me, Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e o salvou. Jesus volta para o barco junto com Pedro, junto com os demais discípulos, e eles seguem a sua viagem, a sua missão. Mas quando eles vêm e testemunham o poder de Jesus Cristo sobre os elementos da natureza, o vento, o mar, as águas, o caminhar sobre as águas, o que resta a eles é confessar a fé, dizendo verdadeiramente: és filho de Deus. Adoraram a Jesus e confessaram dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Quem é Jesus para você? Um profeta que viveu muitos anos atrás, um grande personagem da história, uma pessoa que amou muito, foi condenado injustamente. Quem é Jesus para você? Jesus para você é o Filho de Deus? É o Salvador? É o Senhor? Ou é apenas mais um líder religioso que apareceu na história da humanidade? Pedro olhou para Jesus e começou a caminhar em direção a Jesus, caminhando sobre as águas. Pedro tirou o olhar de Jesus e, com medo dos ventos e da água, começou a afundar. Para quem você tem olhado em meio às tempestades que sacodem a tua vida, a minha vida? Onde está fixo o nosso olhar? Que diz em Hebreus 11: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. O teu olhar tem sido de confiança e fé? Um olhar de pavor, olhar de incerteza, olhar de desesperança, olhar de desânimo, olhar de dúvida? O profeta Jó testemunha, depois de ter perdido esposa, família, bens, saúde, diz ele, só não perdeu a fé. Diz ele, confessando a sua fé em Deus: eu te conhecia, Deus, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nós vemos em Jesus a presença de Deus, nós acolhemos em Jesus a visita de Deus, nós buscamos em Jesus o sentido da nossa existência. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, quero encerrar esta mensagem compartilhando esta palavra do apóstolo Pedro, capítulo 5. Lançai nas mãos de Deus toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Lançar, entregar, confiar nas mãos de Deus toda a nossa ansiedade, também todas as nossas perdas, também todo o nosso luto, nossa tristeza, também pelos amados que já faleceram. Ou nós nos entregamos completamente aos cuidados de Deus, ou nós vamos continuar carregando durante muitos anos as pessoas que faleceram, carregando na mente, carregando às vezes na alma. Carregar no coração é necessário, é importante e faz bem, mas às vezes nós não entregamos o suficiente nas mãos de Deus toda a nossa dor, nosso luto, nossa tristeza, para que também os que morreram possam ter a paz que nós liberamos através do consolo do Espírito Santo. Por último, tem uma canção que diz: cuida de mim, ó Deus, sei que não estou só. Cuida de mim nos momentos de dor, estou bem protegido. O teu amor blinda o meu coração, o teu amor é abrigo para mim. Seguro estou em ti, o teu olhar está sobre mim. Dependo de ti, meu Deus. Pode uma mãe seu filho esquecer? Mas tu, Senhor, não me esquecerás. Estou seguro nos braços do meu Deus. Lanço sobre ele os meus anseios, pois Deus cuida de mim. Que Deus continue cuidando de você e de mim, e que nós nos deixemos cuidar por Deus em meio às tempestades que nós enfrentamos, porque Jesus prometeu: estarei com vocês todos os dias,
até a consumação dos séculos. Que assim seja a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. Amém. Convido para cantarmos o próximo hino, o missionário Adilson. E retiro em seguida, pessoal, tem outro compromisso. Que a paz de Cristo esteja com todos nós. Amém. Nós vamos cantar o hino número 130, Para os Montes Olharei. 632 nós vamos pular, nós vamos deixar ele. Cantemos esse hino. Senhor Jesus é a nossa salvação, nós devemos olhar para Ele, e nele buscar, e nele encontrar o socorro que Ele quer nos dar. Passamos aos avisos. Quem está? A Jurema, ok. Boa noite a todos. Próximo culto será no dia 21 de 11, mesmo horário, 19 horas. E a oferta avulsa de hoje será para a Casa de Retiro Feluz, em Itajuba. E também se encontra na secretaria o devocional Castelo Forte, Orando em Família. Se alguém quiser adquirir, é só procurar no final do culto, que está na secretaria. E temos o ensaio do coral nas quarta-feira, 19h30. Sexta-feira, estudo bíblico, 19h30. E também se encontra os últimos blocos de uma ação entre amigos promovida aqui pela igreja, que falta poucos blocos, se alguém quiser ainda ajudar a comunidade, e o sorteio será em dezembro. Seria isso. Obrigada. Obrigado, Jurema. Enquanto nós chegamos ao altar, trazendo as nossas ofertas, nossos dízimos, aqueles que não podem também subir as escadas aqui, que tem maior dificuldade, nós temos os cestinhos também nos primeiros bancos. Cantamos o último hino, 472, Graças, Senhor, eu rendo. Graças, Senhor, eu rendo, muitas graças por este novo dia. Graças, Senhor, a ti eu devo.
pé e oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, como é bom saber que o Senhor nos ama, que o Senhor está sempre conosco e que mesmo no meio das maiores tempestades da nossa vida, o Senhor vem nos visitar, porque na verdade o Senhor nunca esteve longe. Nós apenas não conseguimos enxergar muitas vezes a Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, Teu amor para com cada um de nós. Colocamos, Senhor, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas tempestades, todas elas em Tuas mãos, Senhor. E pedimos, continua a cuidar de nós, como o Senhor tem feito até aqui. Sustenta-nos, livra-nos de todo o mal. Dá-nos tudo aquilo que nos é necessário para que possamos viver todo o Teu propósito em nossas vidas nesse mundo. Guarda a nossa vida, Senhor, na Tua presença. Dá-nos o Teu Santo Espírito e fortalece-nos com a Tua capacidade para que possamos viver em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Pegamos a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. E pedimos que o Senhor nos acompanhe hoje e sempre. Tudo mais nós oramos na oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que o Senhor, Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe e te guarde todos os dias da tua vida. Que a sua paz o acompanhe, que ela nunca falte sobre o seu lar. Que a graça do Senhor esteja sempre conosco. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Abençoado final de semana a todos, abençoada a semana também que se inicia. Vivamos na presença do Senhor a cada dia do nosso viver. Amém. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Voltem em paz para os seus lares.